Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Correio Cidades. Que bom ter a sua companhia. Depois das eleições municipais de João Pessoa se definirem no último domingo, dia 29, o programa de hoje vai ser todo especial. Vamos fazer um balanço desse pleito de 2020, foi um ano atípico em tudo, né? E eu vou contar com a participação aqui no estúdio do apresentador do Correio Debate, Hermes de Luna. Nossa equipe conversou com o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, e a gente te mostra aqui a análise que ele fez da campanha. Também conversamos com o prefeito eleito de Campina Grande, que venceu logo no primeiro turno, Bruno Cunha Lima. O prefeito de João Pessoa vai ter muito trabalho e desafios a serem superados. Existe uma expectativa de retomada da economia. Falamos sobre as políticas públicas para incentivo do setor produtivo, para gerar emprego e renda. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fica ligado, o Correio Cidades está no ar. Aqui no estúdio, o apresentador do Correio Debate, Hermes de Luna, que vai fazer uma análise do cenário político dessa campanha de 2020. Oi, Hermes, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Bruno. Estamos aqui, Correio Cidades, para a gente conversar um pouco sobre esse novo mapa político desenhado a partir das eleições de prefeitos e vereadores. O que dá para a gente destacar, então, do resultado dessas eleições? O avanço do tradicional, né? Se a gente tinha no Brasil, nas eleições passadas, um avanço de partidos mais à esquerda, hoje nós temos um avanço de partidos mais ao centro. Ou seja, a gente está retomando a nova política, o novo normal da política. Quer dizer, o Centrão está dando as cartas nesse momento. A gente viveu aí um período de extremos, né? E aí uma nova configuração agora. Aqui na capital, surpreende o que aconteceu? Aqui na capital nós tínhamos dois projetos que eram identificados com o centro. Era Nilvan Ferreira do MDB, Cícero Lucena do Progressista. São partidos de centro, não são partidos de extremo. E ganhou o centro. A esquerda foi a grande derrotada em João Pessoa, como na maioria das capitais, né? O PT, por exemplo, que é o Partido dos Trabalhadores, desde 1985, que ficava com pelo menos uma capital. Este ano perdeu todas. As lideranças que estavam no processo de crescimento, como Guilherme Boulos e a Manuela Dávila, também perderam. Guilherme Boulos lá em São Paulo e Manuela Dávila lá em Porto Alegre. Agora, confirma esse resultado algo que você vinha dizendo já há bastante tempo. Às vezes, o que funciona numa eleição, por exemplo, para a presidência da República, nem sempre consegue funcionar numa eleição municipal, porque tem características muito diferentes, né? Não funciona. Esse discurso ideológico para uma eleição municipal está provado, não funciona. Apesar dos candidatos quererem colar esse discurso, né, no adversário, quando parte de uma estratégia deles para desconstruir a imagem do adversário, ou neles próprios para tentar pegar uma carona no prestígio do presidente da República, do governador mais bem avaliado no país, e isso não funciona, porque a população quer saber exatamente do que esses políticos trazem para a sua realidade local. A gente pode citar aqui o caso, por exemplo, em João Pessoa. Nós tivemos um candidato que se aliou à figura do presidente Lula, que foi Ricardo Coutinho, não foi nem para o segundo turno, ficou lá em sexta colocação no primeiro turno e já tinha um recaldo como ex-governador. Nós temos Valber Virgulino do outro lado, do outro extremo, que tentou aliar a figura de Jair Bolsonaro, também ficou pelo caminho, apesar de ter uma boa votação. Olha, já que a gente está falando das eleições aqui na cidade de João Pessoa, o prefeito eleito Cícero Lucena conversou com a nossa equipe, também fez uma análise sobre o pleito eleitoral de 2020, como também a expectativa de voltar a comandar a capital paraibana. Vamos dar uma olhadinha. Nós tivemos que enfrentar o processo eleitoral com bastante restrições. Isso ocorreu em função da pandemia e da legislação que foi mudada, vamos dizer assim, nesse período. Mas, mesmo assim, conseguimos levar a nossa mensagem, o nosso compromisso, a responsabilidade que nós temos com o futuro dessa cidade, ofertando a minha experiência, a minha vida, o meu conhecimento, para que a gente possa cuidar das questões emergenciais, administrar o dia a dia da cidade, mas também pensar no futuro dessa cidade que está chegando a 1 milhão de habitantes e que precisa ser cuidado agora. Esse foi o processo. Depois, infelizmente, no momento eleitoral, nós tivemos alguns desencontros por conta de pessoas que, em vez de debater ideia, preferiram se alimentar da falsidade da verdade. Então,
Isso foi algo que não podia ter acontecido, porque o eleitor gostaria de ouvir ideias, compromisso, responsabilidade com a cidade de João Pessoa. Mas isso ficou para trás. O que nós temos que olhar agora é para frente. É cumprir os compromissos que nós assumimos durante a campanha de fazer essa cidade mais justa, mais humana e mais solidária. O senhor já anunciou a sua equipe de transição. Como foi pensado nos nomes desse anúncio? Pessoas experientes, com vocação pública e também com capacidade de não só fazer o diagnóstico da situação atual que se encontra a Prefeitura de João Pessoa, mas também, principalmente, de já nos propor os primeiros passos, a reestruturação da Prefeitura e as ações que nós vamos precisar adotar a partir de janeiro. Obviamente que até lá nós estaremos abertos, por exemplo, para construir isso ao diálogo, ouvindo a sociedade, ouvindo os setores produtivos da nossa cidade, ouvindo os segmentos representativos, para que a gente possa começar no dia 1º de janeiro tomando as medidas necessárias para fazer a gestão que eu prometi à cidade de João Pessoa, de ser a maior gestão da minha vida, da minha história em favor da cidade. Expectativa para assumir mais uma vez o comando da nossa cidade, cuidar do povo de João Pessoa? Com muita alegria, com muita confiança, porque nós voltamos para isso. Nós oferecemos o nosso nome, a nossa vida, a nossa história, exatamente para cuidar dessa cidade que amo tanto em um momento difícil, que é o momento da crise, mas também com a visão de futuro. Então, estou muito feliz e grato primeiro a Deus, por estar me dando essa oportunidade. E também aos eleitores que, na sua maioria, nos confiou exatamente o destino da nossa cidade por mais 4 anos. E eu tenho certeza absoluta que não vai faltar, por parte de Deus, me dando sabedoria e discernimento para que eu possa cumprir isso que João Pessoa está precisando e que eu quero tanto fazer. No próximo bloco, o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, fala dos desafios da Rainha da Borborema para o futuro. Hermes de Luna também volta para falar sobre o cenário político no interior da Paraíba. O Correio Cidades volta já.